E aí, pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui na nossa segunda aula da nossa disciplina Leitura e Produção de Texto. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estou passando para lembrar, antes de começar aqui propriamente dita a nossa aula, que eu já gravei a primeira aula e ele tem algumas atividades, tem 2 atividades. Cada atividade valendo 5 pontos. Então, cada mês eu vou dar atividades valendo 10 pontos e que vão se somar na prova final, tá bom? Então, a prova final vale 60 pontos e a gente a cada mês tem 10 pontos aí de atividades. Então, não perca essa oportunidade de dar aquela moral, né, para a sua prova final, tá bem? Para a prova do final da disciplina, lá em dezembro. Então, tem um trabalho escrito, que é uma redação. Você deve se apresentar nessa redação. Eu deixei ali as dicas, vale 5 pontos. E também uma atividade de leitura diária. E aí, olha, eu fui mais do que coração de mãe. Eu dei um texto que é bem conhecido de vocês. A gente vai fazer a leitura do livro de Salmos. Então, o desafio dessa atividade é diariamente você ler 2 capítulos. Se você demorar a ler, você vai levar 5 minutos em cada capítulo. Então, você tem aí no máximo 10 minutos, com exceção do Salmo 119, né? Esse aí a gente pode fragmentar. Mas você vai ter 10 minutos de leitura diária. Cada dia um capítulo. E eu ainda dei a colher de chá de ser só de segunda a sexta-feira. Então, sábado e domingo, vocês não têm essa obrigatoriedade, embora fosse bem interessante que em sábado e domingo vocês também pudessem fazer esses 10 minutinhos de leitura, tá bom? E aí, quando a gente estiver na aula presencial, a gente vai estar conversando um pouco mais sobre isso e eu quero ouvir também de vocês como é que foi essa experiência da leitura diária, tá bom? Porque nós estamos falando, gente, da importância da leitura não esporádica, mas de uma leitura sistematizada. Isso significa criar hábitos de leitura, que é inclusive um dos pontos da nossa aula de hoje, tá bom? Então eu vou começar a aula de hoje com um texto de Mário Sérgio Cortella. Você deve conhecer, ele é um pensador, um filósofo da nossa época, e ele trouxe um texto aqui bem bacana que eu quero compartilhar com vocês. Cada aula eu pretendo trazer um tipo de texto diferente para vocês irem verificando a riqueza que é escrever e como a gente pode escrever de tantas maneiras diferentes. Então, na aula passada, eu fiz a leitura de um texto da Ruth Rocha, né? E hoje do Mário Sérgio Cortella, tá bom? Então, vamos lá. Diz assim, esse texto também vai estar em anexo para vocês. Vai estar em anexo a aula de hoje, o texto da aula de hoje. Estão comemorando nossa aula, veja só. Escutaram os fogos? Então, nós vamos sempre postar um vídeo que dá uma ajuda para vocês aí, um vídeo gostosinho, pequeno. Esse vídeo dessa aula fala sobre como fazer uma redação, a estrutura de uma redação, mas é através de uma animação, de um vídeo bem legal. Depois você vai ter esse anexo, que é o texto do Mário Sérgio Cortella, e depois eu ainda vou colocar o texto dessa aula do conteúdo de hoje, tá bom? Então serão três subsídios que você vai ter aí para você poder aproveitar esse conteúdo, tá bom? Vamos lá então ao texto, finalmente. Diz assim: o sempre surpreendente Guimarães Rosa dizia: o animal satisfeito dorme. Por trás dessa aparente obviedade está um dos mais profundos alertas contra o risco de cairmos na monotonia existencial, na redundância afetiva e na indigência intelectual. O que o escritor também percebeu é que a condição humana perde substância e energia vital toda vez que se sente plenamente confortável com a maneira como as coisas já estão, rendendo-se à sedução do repouso e mobilizando-se na acomodação. A advertência é preciosa. Não esquecer que a satisfação conclui, encerra,
termina. A satisfação não deixa margem para a continuidade, para o prosseguimento, para a persistência, para o desdobramento. A satisfação acalma, limita, amortece. Por isso, quando alguém diz, fiquei muito satisfeito com você, ou estou muito satisfeita com o seu trabalho, é assustador. O que se quer dizer com isso? Que nada mais de mim se deseja? Que o ponto atual é o meu limite e, portanto, minha possibilidade? Que de mim nada mais além se pode esperar? Que está bom como está? Assim seria apavorante. Passaria a ideia de que desse jeito já basta. Ora, o agradável é alguém dizer seu trabalho, ou carinho, ou comida, ou aula, ou texto, ou música e etc. é bom. Fiquei muito insatisfeito e, portanto, quero mais, quero continuar, quero conhecer outras coisas. Um bom filme não é exatamente aquele que, quando termina, nos deixa insatisfeitos, parados, olhando, inquietos para a tela, enquanto passam os letreiros, desejando que não cesse. Um bom livro não é aquele que, quando encerramos a leitura, permanece um pouco apoiado no colo e nos deixa absortos e distantes, pensando que não poderia terminar. Uma boa festa, um bom jogo, um bom passeio, uma boa cerimônia, não é aquela que queremos que se prolongue? Com a vida de cada um e de cada uma, também tem que ser assim. Afinal de contas, não nascemos prontos e acabados, ainda bem, pois estar satisfeito consigo mesmo é considerar-se terminado e constrangido ao possível da condição do momento. Quando crianças, só as crianças, muitas vezes diante da tensão provocada por algum desafio que exigia esforço, por exemplo, estudar, treinar, emagrecer, etc., ficávamos preocupados e irritados, sonhando e pensando, por que a gente já não nasce pronto, sabendo de todas as coisas? Bela e ingênua perspectiva. É fundamental não nascermos sabendo, nem prontos. O ser que nasce sabendo não terá novidades, só reiterações. Somos seres de insatisfação e precisamos ter nisso alguma dose de ambição. Todavia, ambição é diferente de ganância, dado que o ambicioso quer mais e melhor, enquanto o ganancioso só quer para si próprio. Nascer sabendo é uma limitação, porque obriga a apenas repetir e nunca criar, inovar, refazer, modificar. Quanto mais se nasce pronto, mais se é refém do que já se sabe e, portanto, do passado. Aprender sempre é o que mais impede que nos tornemos prisioneiros de situações que, por serem inéditas, não saberíamos enfrentar. Diante dessa realidade, é absurdo acreditar na ideia de que uma pessoa, quanto mais vive, mais velha fica. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se desgastando. Isso não ocorre com a gente, mas com fogão, sapato, geladeira. Gente não nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, no ano de 2013, sou a minha mais nova edição, revista e às vezes um pouco ampliada. O mais velho de mim, se é o tempo à medida, está no meu passado e não no meu presente. Demora um pouco para entender tudo isso. Aliás, como falou o mesmo Guimarães, não convém fazer escândalo de começo. Só aos poucos é que o escuro é claro. Esse texto é muito bacana. Nós não vamos fazer a interpretação do texto. Deixo aí para vocês essa leitura, para vocês apreciarem, meditarem. E a gente vai ver hoje um pouco sobre como se lê.
algumas dicas importantes de como a gente faz leitura. Como que a gente pode ser mais eficiente para ler. Como a gente pode ser mais eficiente para absorver o conhecimento do texto que a gente está lendo. Então, hoje eu vou falar sobre a importância da leitura e a gente vai dividir essa gravação em 2 momentos. Primeiro a gente vai falar sobre os tipos de leitura, assim, um panorama para você. E também nós vamos falar como criar o hábito de leitura, tá bom? Então vamos falar sobre essas 2 coisas. E então eu quero começar te perguntando, para você, o que é leitura? Pensa aí um pouquinho. O que é leitura? Moleza? Alguns podem dizer que é a capacidade de compreender as palavras escritas. É a capacidade de decifrar livros, de decifrar histórias. E aí eu continuo te perguntando, será que é necessário desenvolver o hábito de leitura ou isso já nasce com a gente? O que você acha? E se a gente precisa desenvolver o hábito de leitura, por que a gente precisa desenvolver esse hábito? Então hoje a gente espera dar algumas pistas aqui para você pensar e para você mudar algumas coisas na sua vida. Todo conhecimento, ele deve produzir mudança, né? Ou ele deve completar, ele deve somar com aquilo que a gente já possui. Quem sabe algumas vezes a gente tem que até jogar fora algumas coisas que a gente tem como conceito ou como hábito para dar espaço para o novo entrar. Já dizem os antigos, para entrar o novo é necessário sair aquilo que já está obsoleto, aquilo que já foi ultrapassado, tá bom? Então, esses 2 temas que nós vamos trabalhar, os tipos de leitura que existem, os principais tipos, a gente vai destacar somente 3, e como criar o hábito de leitura. Então, a minha função, gente, é ajudar você a desenvolver o seu potencial, a sua capacidade, né? Você não está aqui para virar um professor de língua portuguesa, para virar um escritor, mas você vai escrever bastante coisa ao longo da sua vida. E você vai ler e vai falar, porque a gente vai entender que a leitura e a escrita vão ser fundamentais para nos dar uma bagagem maior para a gente poder falar também, né? Quando você tem um assunto que você entende, que você domina, é muito mais fácil você falar em público. E quando você lê, você vai indiretamente, né? Se você não faz isso com essa intenção, a leitura indiretamente também vai te ajudar a entender, entre aspas, a estrutura da sua língua materna, da língua portuguesa. Conforme você vai lendo, você vai entendendo como que fica claro a compreensão da maneira que aqueles escritores vão escrevendo. E o seu cérebro vai compreendendo e vai armazenando esse mecanismo da escrita que a gente pode encontrar quando a gente lê. Então, por isso é importante a gente ler, não somente coisas superficiais, mas, por exemplo, pegar a leitura de livros para ler, né? E aqui eu vou até dar vou antecipar aqui uma dica de hábito de leitura. Eu acho que poucas pessoas nascem desde criancinha lendo, né? Poucas crianças são ensinadas a ler desde muito cedo, ou seja, ler continuamente, né? Sistematicamente, não simplesmente ler. E eu, quando comecei a criar o hábito da leitura, especialmente o da Bíblia, como que eu gostava de fazer? Eu gostava de pegar os livros menores para começar a ler, para dar aquela satisfação interior, dizendo, comecei e terminei, já li um livro. Podia ser um livro pequenininho, as cartas lá, tem os profetas menores, tem as cartas no Novo Testamento, algumas são bem pequenininhas. Então eu gostava de ler livros pequenininhos que eu pudesse ler em 1 dia, 2 dias, 3 dias, e eu já tinha eliminado ali, né, na minha lista de livros. Afinal, a Bíblia tem 66 livros, e eu já ia eliminando, riscando, já li um livro, já li 2 livros, já li 3 livros. Então, isso vai estimulando a sua leitura.
Vai ficando mais fácil você ler do que você pegar uma leitura também muito densa, que o conteúdo também não é tão atrativo para você ler. Então a gente vai falar isso já já no segundo assunto, que é o hábito de leitura, tá bom? Então vamos lá, vamos ver agora os 3 tipos de leituras que eu vou destacar aqui para você. Primeiro é a leitura decodificada, né? Ela é fundamental, e quando a gente começa a ter o contato com as letras, com as frases, com o texto, com os livros, a gente vai se deparar com esses códigos da escrita. Num primeiro momento, na alfabetização, né, a gente vai lidar com as letras, as sílabas, depois os dígrafos, os acentos, vai entrando aí as pontuações, né, as exclamações, interrogações, vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos. Daqui a pouco vem os parágrafos e devagar a gente vai compreendendo que existe um caminho crescente para a gente descobrir o texto que a gente está lendo. Por isso, a gente deve começar, quem não tem hábito de leitura, não adianta você querer pegar um livro de trocentas páginas, numa linguagem super sofisticada, que talvez você fique desmotivado, a menos que o tema lhe seja muito motivacional, né? Um interesse muito grande pelo tema, talvez você consiga superar esses outros obstáculos. Então você vai, num primeiro momento, ir se familiarizando. Gente, é muito importante a pontuação. É muito importante você observar a pontuação. O escritor vai te dizer exatamente o que ele está falando quando você obedecer a pontuação que ele está te disponibilizando ali naquela conversa, naquela informação, naquela narrativa, né? Naquele texto que ele está te trazendo, naquele diálogo que ele está tendo com você. Então, esse início do processo da leitura, dessa leitura decodificada, você vai tendo contato com o texto que o escritor fez. É um território de reconhecimento. Você vai vendo mais ou menos a estrutura. De compreensão do significado das palavras, da ordem em que elas estão, da ordem em que essas palavras são utilizadas em relação às outras palavras. É o aprendizado e é a apropriação também dos sons, dos fonemas, né? A gente vai aprendendo que a língua portuguesa ela é muito rica. Então é muito fácil muitas pessoas se perderem no meio desse caminho, inventar coisa que não está ali no texto, né? Quando a gente vai lendo, a gente vai atropelando às vezes aquilo que está escrito. Então, leia com cuidado, leia com atenção, preste atenção na pontuação, preste atenção naquilo que está escrito, nas letras que estão escritas, né? Seja fiel ao que o escritor está escrevendo. O texto tem um ritmo e cada tipo de texto tem um ritmo para ler. Então você também precisa observar quando tem os 2 pontos, qual é a respiração que você faz para ler depois. 2 pontos é uma citação, né? Se está entre aspas, ele está ou falando é mais ou menos isso, ou está fazendo a citação de alguma coisa, de alguém. Então, comece a observar esses detalhes do texto. Olha, eu estou falando isso para quando você escrever, você poder utilizar toda essa riqueza que a nossa língua nos oferece na escrita. Então, o seu texto vai ficar muito mais enriquecido. Às vezes, é bom você colocar aquele 2 pontos e enumerar. Olha, então eu quero citar 3 coisas importantes. 2 pontos. Parágrafo embaixo. 1. 2. 3. E aí, para quem está lendo, a compreensão fica muito melhor do que se você mistura aquilo tudo sem ordenar o texto, sem colocar o texto organizado. Então, quando a gente lê, e essa aula que eu estou dando para vocês, essa disciplina que o seminário está oferecendo, todo mundo sabe ler que está aqui, todo mundo que está aqui sabe ler, mas não é isso. É você ler com um outro olhar, o olhar de um pesquisador, de alguém que está analisando como que o escritor escreveu, que ferramentas ele utilizou, se ficou mais compreensível. E você vai começar a usar isso também
quando você estiver escrevendo seus textos, tá bom? Então essa é a nossa intenção. É aquilo que Jesus falou depois do Sermão da Montanha. Se vocês ouviram tudo e não praticar, vai ser a casa construída em cima da areia. Não adiantou de nada. Vai derrubar, vai vir o vento, a chuva, o rio e vai cair no chão, vai derrubar. Mas quando você toma o conhecimento e você vai praticando, então você fala assim, engraçado, eu não sou acostumada a usar 2 pontos quando eu escrevo. Vou prestar atenção na próxima coisa que eu vou escrever e eu vou usar o 2 pontos. Engraçado, eu quase não uso ponto e vírgula quando eu escrevo. Eu vou tentar escrever um parágrafo aqui e vou tentar ver se eu consigo usar o ponto e vírgula. Engraçado, eu não coloco tópicos quando eu escrevo. Eu vou escrever aqui alguma coisa e eu vou testar. Eu vou fazer uma experiência. Então, gente, essa nossa disciplina é para a gente fazer experiências, para a gente começar a exercitar. Não é para escrever o que você já sabe escrever. Se fosse para isso, não precisava a nossa disciplina. Mas é para você começar a se apropriar de outras ferramentas que aqueles que já vivem, né, os escritores, por exemplo, que eles já têm essas ferramentas, essas habilidades. Então você vai observar o que ele faz, como que é feito os vários tipos de escritores, os vários tipos de texto, as várias ferramentas que eles utilizam, as citações, né? Tudo isso é importante e você precisa se apropriar. Eu quero que você acabe o final desse curso, dessa disciplina, lá em dezembro, com a graça de Deus, e que você esteja lendo mais e escrevendo melhor. É para isso que eu tô aqui, tá bom? Bom, então tem essa primeira leitura, que é a leitura decodificada. É você olhar o texto, olhar as palavras, olhar as sílabas, olhar o ritmo, olhar as pontuações, observar. Tem até a parte estética do texto, né? Nem vou entrar nesse mérito. Mas você olhar o que o escritor realmente quer te comunicar. O segundo tipo de leitura é a leitura inferência, que é aquela capacidade de antecipar informações, de deduzir, de deduzir implícitos. A gente colocou isso na aula passada sobre os implícitos, tá? Formular teorias, tirar pré-conclusões enquanto você está lendo. Alguns escritores, gente, fazem isso demais nos seus livros. E você está lendo, e você fica deduzindo. Ele vai te dando pistas durante a leitura. E você vai deduzindo, e você vai querendo mergulhar cada vez mais nessa leitura, porque você está fazendo essa leitura de inferência. Você vai tirando conclusões, pré-conclusões, né? Você vai tendo suposições. E esses escritores, essa técnica é muito utilizada para estimular o leitor. Então o leitor já não vai explicando tudo. Ele vai deixando algumas lacunas com pistas para que o leitor possa estar buscando fazer isso. O escritor faz essas lacunas com as pistas para você também fazer isso. É um modo de escrever. E assim, com essas pistas, para que o leitor possa compreender o todo, e ele pode então tirar as suas pré-conclusões. Você já deve ter visto filme assim. No meio do filme você começa a juntar as peças. Caramba, será que isso é por causa daquilo? E eu acho que, né? Então você começa a especular. Isso também acontece na leitura, né? Quando você está lendo um romance, quando você está lendo uma história, né? Então você começa a deduzir aquilo que está escrevendo. E existe também a leitura crítica. Nesse tipo de leitura, o leitor utiliza o seu conhecimento acumulado. Então você vai pegar aquela informação do texto que você está lendo e você vai associar com outros textos que você já leu, com outras coisas que você já ouviu, né? E tudo isso está a serviço da sua interpretação. Você vai fazer juízo de valor a partir do seu próprio repertório construído ao longo da sua vida. E aí você tem condição de ter opinião sobre aquele texto. Você tem condição de avaliar os elementos que estão expostos ali e realizar a sua interpretação textual, até discordando do autor. Mas se discordando,
discordando por quê? E discordando em que ponto? Então, essa é a leitura crítica, que vai exigir de você também, né, um conhecimento sobre aquele assunto, e você vai pegar a bagagem que você já tem da sua família, da sua história, né, das suas leituras, e você vai comparar, você vai fazer equivalência, você vai avaliar, você vai fazer a crítica, tá bom? Então, são esses os 3 tipos de leitura que eu queria conversar com vocês hoje: a decodificada, a inferência e a crítica. Qual dessas aqui você mais costuma fazer? Qual que você passeia mais livremente? Então, começa a dar uma olhada aí, as 3 são importantes, tá? E o segundo ponto da nossa conversa, da nossa aula hoje, é sobre o hábito da leitura. Como criar o hábito da leitura. Então, é muito comum a gente achar assim, ai, pastora Glaucia, ai, professora, eu não tenho tempo de ler. Se a senhora soubesse a minha correria, eu não tenho tempo de ler. Mas olha, eu vou dizer para você, você tem sim. O que falta é a gente organizar esse momento para ler. Dar um pouquinho mais de atenção para essa situação, para essa questão. O problema não é falta de tempo, mas é organizar o nosso dia a dia. Quanto tempo, por exemplo, você gasta na condução? Eu, atualmente, não gosto de ler dentro de condução. Não sei se porque agora eu uso óculos, eu fico com dor de cabeça se eu leio dentro da condução, mas muitas vezes eu fui para a faculdade lendo na condução, marcando o texto, né? Tinha que apresentar trabalho, fazer trabalho, né? Então a gente sempre tem que estar lendo, né? Quanto tempo você fica na condução? Quanto tempo você fica no WhatsApp? Quanto tempo você fica no TikTok, nas mídias sociais, nas redes sociais? Né? Então, você pode separar sim um tempinho. Quanto tempo você fica vendo televisão? Você fica assistindo um filme, você fica assistindo um vídeo, né? Então, a gente precisa organizar um tempinho para leitura. E olha, eu tô sendo muito modesta com vocês. Eu tô pedindo de 10 a 15 minutos por dia para vocês começarem, né? Então, nesse mês de agosto, 10 a 15 minutinhos de leitura por dia, molezinha. Na verdade, gente, a maioria da população já lê, né? A gente já desenvolve algum tipo de hábito de leitura, especialmente nas mídias sociais. A gente lê as conversas do WhatsApp, a gente lê alguma informação que a gente quer, né? Então a gente busca lá na rede social, a gente escreve, apesar de que a nossa escrita nas redes sociais, no celular, ela é uma escrita absolutamente diferente da escrita que a gente faz num texto de papel, né? Ou digitando, ou acadêmico. Então é bem diferente o modo de escrever, tá? Então, mas as pessoas de alguma maneira já têm um hábito de ler, alguma coisa durante o dia. Mas eu quero destacar que você deve buscar, para você começar a criar esse hábito, ter uma leitura atrativa, tá? A gente vai falar um pouquinho disso aqui abaixo. Porque caso contrário, você vai achar muito chato, você vai ficar com muito sono e você não vai conseguir ler. Se precisar, eu recomendo um cafezinho preto, que eu gosto demais da conta, né? Pega um cafezinho para quem gosta e fica ali aquele momento, 10, 15 minutinhos, tomando seu cafezinho, fazendo aquela leitura. Que maravilha, gente! Olha, isso aí é demais, hein? Que tipo de assunto você tem interesse? Então comece a pensar para criar o seu hábito de leitura. Eu vou te dar 7 dicas agora do seu hábito de leitura, tá bom? Primeira dica, é o que eu estava falando agora. Leia assuntos do seu interesse. Então busque assunto do seu interesse, aquilo que você gosta, aquilo que você tem curiosidade, aquilo que você tem afinidade. Culinária, viagem, animais, política, carro, economia, banda gospel, instrumento, curiosidade bíblica, família, desafios urbanos, biologia, enfim, assuntos que você gosta, botânica, né? Jardinagem. Mas ao invés de ficar só assistindo vídeos, pegue textos sobre esses assuntos que você gosta. E aí você inicia essa jornada desse mundo da leitura com temas que você tem interesse, porque senão a chance de fracassar vai ser muito grande. Então a primeira dica
Busque assuntos do seu interesse para fazer a sua leitura, tá bom? Ao invés de ficar vendo vídeos que você tem assuntos de interesse, você agora vai buscar textos sobre esses interesses que você tem, tá bom? Segunda coisa, tempo diário da leitura. Também já dei uma adiantada para vocês, no mínimo 15 minutos. Gente, 15 minutos. 15 minutos não é nada difícil. 15 minutos. 15 minutos indo para o trabalho, 15 minutos na hora do almoço, 15 minutos depois do almoço, 15 minutos. Você vai ver o melhor horário. Eu aprendi que é bom que você mantenha uma rotina de horário. Então, se você consegue 15 minutos antes de ir para o trabalho, 15 minutos. Consegue 15 minutos no horário do almoço? 15 minutos. Seja sistemático para estabelecer o seu horário. Existem até algumas pessoas que trabalham nessa área da pedagogia que até indicam que o lugar também seja o mesmo. Mas aí vai da sua rotina, né? Eu não vou colocar isso como um critério. Se você puder, melhor. Né? Você tem um lugar que você pode todo dia sentar 15 minutos para você ler, você não vai ficar lendo deitado, tá? Isso aí já é comprovado. Nem naquele sofá que você dorme de tarde também, você não vai fazer isso. Você vai dormir. Então você vai ficar numa cadeira, você vai ficar num degrau, você vai ficar numa escada, você vai ficar num banquinho, né? E você vai ter seus 15 minutos de leitura. Então, esse hábito, esses 15 minutos, não adianta você querer ler, pastora, 15 minutos é muito pouco, isso aí vou tirar de letra. Não adianta você ler 2 horas de leitura hoje e só vai ler daqui a 10 dias. Não adianta, é igual fazer exercício. Não adianta você ir para academia e querer fazer os exercícios mais pesados. Você está 3 anos que você não sobe nem escada correndo. Aí tu quer fazer 2 horas de academia. O que vai acontecer com você? Vai ficar quebrado no dia seguinte, não vai conseguir ir na academia, vai ficar 2 dias, vai ter que tomar até um remédio para relaxar seus músculos, que você está na exaustão. Então não é isso. Assim como o exercício precisa ser gradativo, porém contínuo, a leitura é da mesma maneira, tá bom? Assim como a gente tem que condicionar o corpo para o exercício físico, a gente tem que condicionar a nossa mente, tá? Que a mente também cansa e o cérebro também se desenvolve, tá bom? Então, busque uma leitura contínua até, vamos supor, você está lendo um texto, um capítulo, 2 capítulos, pega um livro, comece a ler um livro. Pode ser um livro da Bíblia, como eu dei a dica, né? Eu já dei esse mês de agosto a tarefa para vocês do livro de Salmos, 2 capítulos por dia, de segunda a sexta, tá bom? Na nossa aula presencial, a gente vai conversar. Não deixa para 2 dias antes da aula, eu vou fazer aqui uma bateria, vou ler 10 capítulos por dia para chegar lá na aula e dizer que eu li todos os capítulos. Não, não é isso que eu quero. Nós estamos falando de criação de hábito, 15 minutos por dia. Coloca o celular para tocar, para ele te avisar que está na hora da sua leitura diária, tá bom? Terceiro, troque ideias com pessoas que gostam desse mesmo assunto. Então, você está lendo sobre jardinagem, eu gosto muito de planta. Está lendo sobre jardinagem, você sabe de um monte de gente que gosta de planta? Converse com essas pessoas que você leu. Gente,